Fala, queridão, fala, queridona. Estamos aqui para mais um Assuma Sua Vida. Segunda-feira, semana começando. Espero que você esteja tão animado quanto eu, porque essa semana o curso vai ser poderoso. As coisas que você vai aprender aqui vai fortalecer a tua fé de uma forma incrível. E eu creio que Deus ele falará ao seu coração de uma forma assim que você nunca imaginou que ele pudesse falar. Nós estaremos fazendo uma série da semana e a série da semana tem por nome Dependência de Deus. Temos que ser dependentes de Deus. Dependência de Deus. Você é dependente de Deus? Você realmente é dependente de Deus? Vamos entender essa semana se você de fato é dependente de Deus. Então hoje, segunda-feira, nós já vamos começar com essa série que está muito ardente em meu coração, porque eu tenho certeza absoluta que falará tanto com você, mas tanto com você, que você vai querer até compartilhar. Se você ainda não é meu aluno, se inscreva aqui no canal para ser meu aluno, é totalmente gratuito, então só se inscrever e todos os dias, às 7h10 da manhã, eu estou aqui com você ao vivo, trazendo a palavra de Deus para a tua vida. Eu creio que Deus ele quer transformar o nosso coração, Deus ele quer transformar a nossa mente, Deus ele quer transformar a nossa vida, mas para isso nós precisamos entender que precisamos ser dependentes dele. Então, o tema de hoje, a aula de hoje, tem um tema, é uma aula que eu coloquei um título muito forte: Quando tudo desmorona, aprenda a confiar em Deus. Quando tudo desmorona, aprenda a confiar em Deus. Quando a vida desmorona, muitas pessoas entram em desespero, questionam a Deus ou tentam resolver tudo sozinhas. É muito normal nós, quando estamos desesperados, estamos inquietados com uma situação que estamos vivendo, uma situação que Deus nos colocou, às vezes, num processo que parece que nunca passa, ou você simplesmente está vendo as coisas acontecer errada na tua vida e parece, aparentemente, nada muda. A gente entra em desespero e esse desespero nos faz tomar decisões. E essas decisões podem ser decisões equivocadas, decisões errôneas, decisões que não estavam na pauta do Senhor para a tua vida. E quando isso acontece, na maioria das vezes nos frustramos. E por que nos frustramos? Nos frustramos porque acreditamos que era para dar certo. Acreditamos ainda que era de Deus aquela situação. Mas se Deus não falou nada, se Deus não respondeu nada, é porque provavelmente, talvez não é dele. Ou é também, e ele não quis falar com você, porque Deus ele é Deus. Então nós temos que entender que nós não vamos conseguir controlar tudo. Eu quero que você anota aí o primeiro ponto da aula de hoje. Pare de tentar controlar tudo. Anota. Muitas vezes sofremos porque queremos ter controle total de todas as situações, mas confiar em Deus significa entregar a Ele o que não conseguimos resolver. Em Provérbios 16:9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é que dirige os planos. É Deus é que dirige os passos, é Deus que dirige os planos. Logo, se Deus é que dirige os planos, temos que entregar o nosso coração de vez para Ele e esperar nele, sabendo que ele não chega atrasado, sabendo que ele, na hora certa, ele vai chegar junto de você, porque o justo não mendigará o pão. Precisamos entender que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E nada é nada, queridão e queridona. Por mais difícil que seja, talvez essa mensagem que você está ouvindo agora, você está passando um momento difícil, uma crise financeira na sua vida. Talvez você não tenha o que comer dentro da tua casa. Talvez você está passando um momento agora que você está desempregado e você está desesperado porque você não consegue comprar leite para os seus filhos. Ou talvez você está numa cama de hospital, ou um parente seu está numa cama de hospital, e você tem orado, você tem buscado, e parece que Deus não te ouve, parece que nada acontece. Não tenta controlar tudo. Nosso trabalho não é controlar tudo, porque não vamos conseguir. O nosso trabalho é entregar nas mãos de Deus, porque Ele sim tem um controle das nossas vidas. Ele sim sabe o que Ele vai fazer das nossas vidas. Porque Deus ele continua no controle, Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus ele não joga dados conosco, Deus ele não brinca conosco. Muitas vezes, em alguns momentos que nós estamos passando, que você está passando, é um propósito divino de Deus para algo maior. Talvez você já cansou de ouvir isso. Um propósito divino para algo maior. E esse algo maior, ele vai chegar. Nós precisamos crer, porque se nós não cremos, que fé é a nossa? A pergunta que eu faço para você, se você não crê, que fé é a sua? Temos que aguardar, temos que esperar, por mais dolorido que seja, por mais que as contas estejam batendo na porta, por mais que os credores estejam batendo na porta, por mais que a situação do seu filho, da sua mãe ou do seu parente no hospital, você está vendo ele se definhar. Temos que crer que Deus ele tem um propósito para todas as coisas. Porque a própria palavra diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, se eu amo a Deus, se você ama a Deus, é porque todas as coisas concorrem para o bem. Vamos ter que aguardar, queridão e queridona. Então, para de tentar controlar tudo. Então, eu trouxe aqui três malefícios de tentar controlar tudo e não confiar em Deus. Três coisas muito terríveis que acontecem quando nós não confiamos em Deus. A primeira coisa é você fica ansioso e tem estresse excessivo. O que é ansiedade? Quando nós tentamos controlar tudo, nós assumimos um papel que não é nosso, porque nós queremos assumir um futuro que não é nosso, porque a ansiedade, ela é medo do futuro. Ela é medo, receio daquilo que pode acontecer no futuro, não no agora. Então a ansiedade, ela nos prejudica porque nós queremos controlar algo que não tem controle. Você não sabe o que vai acontecer na tua vida amanhã. Você não sabe o que vai acontecer na tua vida daqui meia hora. Você não sabe o que vai acontecer na tua vida daqui uma hora. Quanto mais daqui 15 dias, 20 dias, um mês. Nós não temos esse controle. Mas a partir do momento que tentamos controlar isso, a partir do momento que pular o nosso futuro, a gente fica muito ansioso e também temos um estresse excessivo. Esse estresse excessivo faz a gente ficar nervoso com pessoas que não temos que ficar, faz nos brigar com pessoas que não temos que brigar. A gente acaba descontando em pessoas que não precisam ser descontadas nada, não mereciam ouvir aquilo que estão ouvindo. Ou seja, eu convoco você, eu desafio você a buscar descansar em Deus, para que a ansiedade e o estresse não tomem conta de você. Segundo, frustração e cansaço espiritual. Quando tentamos resolver tudo sozinhos e as coisas não saem como planejamos, a gente fica frustrado e a gente culpa Deus. E por que nós culpamos a Deus? Porque nós cremos que era para Ele estar fazendo isso por nossas vidas, só que Ele não faz, porque não é o momento dele fazer. E essa frustração nos gera desânimo, essa frustração nos gera falta de fé, essa frustração nos gera tristeza, angústia no coração. E começamos a descontar no próprio Deus, por que o Senhor não fez? Por que isso aconteceu agora? Por que as coisas não estão acontecendo? E você fica frustrado com Deus e você fica cansado espiritualmente. O que é cansado espiritualmente? Você busca, você entra em guerra, você clama e você não tem resposta. Isso dá cansaço espiritual. Com isso, com esse cansaço, nós nos afastamos de Deus. Com esse cansaço, nós nos afastamos de Deus. E nesse processo de cansaço, de frustração, parece que Deus não está se importando conosco. Mas, meu amado, Deus ele nunca nos abandona. Deus ele sempre está na direção da nossa vida. Por mais difícil que seja você acreditar nisso. Por mais difícil, eu falo por mais difícil que seja, porque eu já passei por isso. Às vezes, eu já passei momentos, crises financeiras mesmo, de trabalho, de não ter trabalho, de não ter negócios para eu fazer. Eu sou empresário, então eu tenho meu negócio, eu dou treinamento para a empresa, eu dou mentoria, eu dou terapia. E chegou no nível da minha vida que eu não tinha nenhum cliente, queridão, nenhum. Entrei em desespero total. Até que um dia Deus me deu um sonho. Eu lembro do sonho, Deus falou assim, a partir do dia 13 de setembro, você terá cliente durante um ano. Queridão, e foi mesmo, um ano eu tendo clientes. Não me faltou nada. Temos que confiar. Porque se nós não confiarmos, nós vamos nos frustrar. E vamos nos cansar espiritualmente. E a primeira atitude sua vai ser se afastar de Deus. Você não vai querer entender o que está acontecendo. Você não vai querer entender que as suas atitudes, muitas vezes, as suas decisões errôneas é que trouxe essa consequência para a tua vida. Você vai querer culpar a Deus, porque, afinal de contas, você confiou nele. Terceiro, falta de direção e decisões erradas. O terceiro malefício de você não confiar em Deus é a falta de direção e as decisões erradas. Como eu tenho medo de tomar decisão errada. Eu confesso que muitas vezes eu até travo, porque eu tenho tanto medo de tomar decisão errada hoje, que eu fico travado, eu não sei para onde eu vou. Aí eu oro e busco direção. Então, Deus é que nos dá direção. Deus é que nos mostra o caminho. Ele é que faz com que venhamos a entender quais são os planos dele, os propósitos dele para a tua vida e para a minha vida. Então, esses são os 3 pontos que eu trago para você aqui de malefícios, tá? São maléficos para a tua vida. Não faça isso. Não faça ansiedade, frustração, falta de direção e decisões erradas. Não faça isso com a tua vida. Apenas confie. Primeiro, nós falamos que nós temos que parar de tentar controlar tudo. Segundo, alimente sua mente com a palavra, não com o medo. Precisamos ler mais a palavra. Quando tudo está desmoronando, queridão e queridona, o segredo da vida é ficar mais alicerçado na palavra.
E por que temos que ficar mais alicerçados na palavra? Porque ela é que nos dá esperança, ela que aumenta a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ler a palavra, quando você ouve a palavra, a tua fé é aumentada. Quando você se apega nas promessas de Deus, a tua fé é aumentada. Quando você se apega nas coisas que Deus falou a teu respeito, a tua fé é aumentada. Por isso que precisamos ler cada vez mais a palavra. Quando a sua fé, quando tudo estiver desmoronando ao teu lado, pegue na palavra. Ela vai te dar alívio, ela vai te dar direção, ela vai mostrar para você o que você precisa fazer. Ou ela vai aumentar a tua fé. Mesmo que as coisas não aconteçam concretamente, ela vai aumentar a tua fé. Mesmo que as coisas não aconteçam naturalmente, ela vai aumentar a tua fé. Mesmo que o extraordinário de Deus ainda não aconteça, ela vai aumentar a tua fé. Se apegue nas promessas que Deus fala para nós. Se apegue nas promessas que Deus colocou na palavra para nós. E creia que essa palavra é verdade, creia que essa palavra é real. Não fique reclamando, resmungando, não vai adiantar. Não adianta você ficar xingando, brigando, não adianta. Você vai precisar se apegar na palavra. Quanto mais você se alimentar da palavra, mais a sua mente é dominada pela palavra e menos do medo. Porque o medo nos destrói. O medo excessivo nos destrói. Existe o medo bom e o medo ruim. O medo bom é aquele medo de frio na barriga. Por exemplo, toda vez que eu entro ao vivo aqui com você, eu sinto frio na barriga. Afinal de contas, eu vou falar a palavra de Deus ao vivo. Qualquer erro meu aqui pode ser fatal, pode ser heresia. Alguns momentos eu dou uma gaguejada no que eu falo. Por quê? Porque é muito sério aquilo que eu estou falando para os irmãos aqui, para as pessoas aqui. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Então, esse medo que me dá de frio na barriga, ele é bom, porque ele me faz me preparar. Agora, existe o medo ruim, que é o medo paralisante. É aquele que você paralisa tudo na tua vida. Você não dá um passo, porque você tem medo, você tem pavor. Esse medo tem que ter cuidado. Esse medo é perigoso. Então, segundo, alimente sua mente com a palavra de Deus. Terceiro, dê um passo de fé, mesmo sem enxergar o caminho. Isso aqui é muito forte, tá? Já viu aquela frase, coloca o pé e Deus põe o chão? É por aí. Coloca o pé e Deus põe o chão. Confie em Deus. Confiar em Deus não significa ficar parado, esperando um milagre. Muitas vezes ele mostra o próximo passo depois que obedecemos. Ou seja, nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que entender que temos que ter fé e dar um passo maior do que você pode dar. Porque o passo maior que você pode dar é fé. Você se joga em fé. Você se coloca em fé. Você se coloca diante do Pai. E Ele vai abrir os caminhos. Temos que crer assim. Por que é tão difícil dar um passo sem enxergar o todo? Porque a nossa natureza, ela quer segurança, ela quer controle. Mas fé, você não pode ter controle da fé. Fé, ou você tem ou você não tem. Não tem como você ter uma meia fé. Tudo que você duvidar já não é mais fé. Percebe? Então, eu convoco a você, eu desafio a você a dar um passo de fé. Qual é o passo de fé que você pode dar hoje? Qual é o passo de fé que você consegue dar hoje para que Deus ele venha abrir a janela do céu sobre a tua vida? Qual o passo de fé? Para pensar aí. Qual o passo de fé que você pode dar hoje? Talvez é um investimento que você precisa fazer e você sabe que você não tem, vai ter que pegar um empréstimo para fazer esse investimento. Talvez é ir para uma entrevista de emprego, ficar lá em pé ficar lá em pé em frente à empresa, aguardando um momento que eles possam te ouvir, e você fala assim, eu só vou sair daqui depois que eu fazer essa entrevista. Passo de fé. Qual é o passo de fé que você pode dar? Creio que Deus ele quer que nós demos passo de fé. Hebreus 11:8 vai dizer, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão simplesmente saiu, não soube para onde ia. Sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Não sabia para onde ia. Ao longo do caminho, Deus foi mostrando para Abraão o caminho que ele tinha que trilhar. Eu separei aqui 3 passos de fé, tá? 3 passos de fé. Confiar no caráter de Deus e não nas circunstâncias. A circunstância não pode definir quem é Deus. Obedeça mesmo sem entender tudo. Então, se Deus falou, simplesmente faça sem entender tudo. E haja com coragem, mesmo sentindo medo. Mesmo sentindo medo, você vai agir com coragem.
Você precisa agir com coragem. Nós precisamos agir com coragem, porque Deus é um Deus que falou para Josué o quê? Seja forte e corajoso. Temos que ser fortes e corajosos, mesmo quando estamos nos sentindo pequeno, mesmo quando estamos nos sentindo amedrontados. Temos que buscar força, temos que buscar coragem onde não temos. E por último, fale menos sobre o problema e mais sobre a solução. Essa frase é incrível. Fale menos sobre o seu problema e mais da solução. Quanto mais você fica reclamando, quanto mais você fica murmurando em cima do seu problema, menos ele é resolvido. Agora, quando você treina a sua mente para buscar soluções, o Espírito Santo ele começa a clarear a sua mente para dar solução daquilo que você não está achando solução. O Espírito Santo, ele trabalha na tua mente, para ele vai buscar soluções onde não existe, onde você não consegue enxergar, mas ele sabe onde tem. Então comece a analisar isso em você. Você tem conseguido viver uma vida de fé? Você tem conseguido viver uma vida de leitura da palavra? Você tem confiado verdadeiramente em Deus mesmo quando tudo está desmoronando ao seu lado? A palavra de Deus, lá em Salmos 91, salmo muito conhecido, vai dizer o quê? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu continuarei de pé. Não temos que ter medo do futuro, temos que aguardar em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele há de nos dar retorno daquilo que nós temos feito. O que você tem feito? Oração, leitura, jejum, porque eu creio mesmo, verdadeiramente, que é isso que Deus ele quer de mim e Ele quer de você. Se você crê nisso, deixe seu amém aqui embaixo, compartilhe essa aula com pelo menos aí mais 3 pessoas, para que essas pessoas também sejam abençoadas por Deus. Deus te abençoe e amanhã estaremos aqui novamente, terça-feira, às 7h10 da manhã, porque aqui é o Assuma Sua Vida, a Universidade de Deus, para abençoar você. Paz, prosperidade, sucesso! É isso que eu desejo para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus.